FM com Gustavo Cristoni. Boa tarde, você que está ligadinho na Rádio Melodia FM 106.1, você que está ao vivo com a gente pelo Facebook e você que vai acompanhar a gente no YouTube. Para você que acompanha a gente gravado, uma boa noite, bom dia para você aí. Olha só, além das quatro linhas chegando, e vem chegando já para o seu fim de ano. Isso mesmo, fim de ano chegando no mundo esportivo, as coisas começam a dar uma enxugada. Jogos vão diminuindo, campeonatos vem chegando ao fim, parada para o Natal também acontece, mas a gente tem tão muitas informações para você. Vamos começando falando do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Você que está acompanhando o Brasileirão, viram que na última rodada o Palmeiras ganhou de 1-0 do Fluminense. Mas, respectivamente, o Atlético Mineiro e o Flamengo tiveram suas vitórias. Exatamente. Era confirmado se o Palmeiras fosse mesmo campeão na última rodada, caso o Galo e o Flamengo não tivessem a vitória. Então, caso de empate de um ou para o outro, seria dada o título pro Palmeiras, mas exatamente com a vitória dos dois times, eles ainda deixaram tudo em aberto, não fecharam ainda quem será o campeão. Até por isso, a gente vai trazer aqui para você agora a informação que a CBF produziu 3 taças para levá-las a jogos de Palmeiras, Atlético e Flamengo. Então essas 3 taças já estão feitas, tem as medalhas já prontas, então serão assim, ó. As taças serão enviadas ao Mineirão, na partida entre Cruzeiro e Palmeiras na última rodada, o jogo que é lá em Minas Gerais, na Arena Fonte Nova, no confronto entre Bahia e Atlético Mineiro, e no Morumbi, no jogo entre São Paulo e Flamengo. Então, os torcedores terão essas 3 taças ali disponíveis nos jogos. Então, assim, cada jogo também terá suas 65 medalhas destinadas aos campeões previstas em regulamento. O clube que conquistar o título pode solicitar a compra de mais 50 medalhas no máximo. Então é isso, olha só. E também essas 3 taças, muito legal que a CBF vem fazendo, que no ano do Brasileirão Rei, em homenagem ao nosso grande eterno Pelé, grande jogador que marcou história no futebol brasileiro, morreu no fim do ano passado, então as taças foram exibidas hoje mesmo na sede da CBF no Rio de Janeiro e viajam nessa quarta aos estádios que receberão as partidas dos envolvidos na briga do título. Então, essa aí fica agora a dúvida, que eu vou até já trazendo informação, eu vou para a tabela do Brasileirão. Por quê? Pra gente fazer a análise da tabela do Brasileirão, essa chance do Atlético Mineiro e do Flamengo serem campeões é quase meio que nulas. Porque eu estava explicando até antes da gente começar, por causa de um simples motivo. O saldo de gol do Palmeiras chega a ser maior, de 8 gols a mais que o Atlético Mineiro. Exatamente, o saldo de gols é uma forma de desempate, caso tenha um empate de pontuação entre as duas equipes. De vitórias, o Atlético Mineiro tem 1 a menos, empate é igual, a derrota é maior. Então, assim, o Palmeiras, por números, matematicamente, é sim o campeão do Brasileirão, tá? Se você acompanhar, torcedores do Palmeiras já comemoraram no último jogo, torcedores vêm já falando que é campeão e realmente, na minha visão, olhando, você analisando a tabela, o Palmeiras é campeão. O Flamengo nem chega, é muito difícil também do Flamengo passar o Palmeiras, mesmo que ficar com a mesma quantidade de pontos. Porque Galo e Flamengo só podem ficar com 69 pontos. O Palmeiras pode chegar a 72 no próximo jogo. Então, assim, o Flamengo vai muito longe. Então, assim, é simples isso. É uma matemática simples, não é uma matemática complicada. Então, o Palmeiras, na minha visão, sim. Na visão do CBF, não, mas na minha visão como jornalista, trazendo informações para você, sim. O Palmeiras é campeão do Brasileirão, o Palmeiras bicampeão do Brasileirão, tem já 12 taças do Brasileirão agora com essa. Então, assim, e palmas também para os times que foram envolvidos, Botafogo, Grêmio, Flamengo, Bragantino, Palmeiras, o Galo. Sim, times que fizeram um longo campeonato, nos trouxeram grandes jogos, grandes emoções e tudo se ficou para a penúltima rodada. Foi muito incrível acompanhar e agora a gente vai para as últimas rodadas para você ficar ligadinho. Então, já vou falar também da parte de baixo da tabela. A parte de baixo da tabela é que está mais ainda complicado. A parte de cima que a gente esperava, tá? Não falando mal assim, de um time, não falando mal de outro. A parte de cima da tabela a gente gostaria que fosse mesmo para a última rodada, que fosse decidido na 38ª rodada, a parte de cima da tabela. Seria até mais assim emocionante se acompanhar 3 jogos
e os 3 ali é o momento, os jogadores ali perguntando o resultado, para ver como é que fica. Mas o que ficou para a última rodada foi a parte de baixo da tabela, ali a zona de rebaixamento, o 17º colocado, para ver quem vai ser o último rebaixado. Claro, a gente já tem o América com 24 pontos rebaixado, o Coritiba com 30 rebaixado e o Goiás com 35 pontos rebaixado. Então assim, 17º colocado o Bahia, o 16º o Vasco e o 15º o Santos são os 3 times que estão lutando, que estão brigando contra esse rebaixamento. Tá? Já a gente vai para informação que a reportagem que vem nos trazendo a Daniela Esperon para falar tudo isso e deixar tudo explicadinho para vocês também. Então assim, fique ligadinho aqui no Além das Quatro Linhas hoje, a gente vai trazer tudo detalhadinho para você. Brasileirão incrível, chegou ao fim? Chegou, mas ano que vem se prepara, tem time chegando aí com reforço, virando um SAF pra gente aqui. Então assim, rapidamente vamos agora, Daniela Esperon vem chegando, explica tudo pra gente, Daniela Esperon. Conta tudo, como é que tá essa parte de baixo da tabela aí nessa próxima rodada. O Brasileirão está chegando ao fim. E na parte de cima já temos praticamente o campeão. Na zona baixa da tabela temos uma briga desesperadora para permanecer na primeira divisão. Santos, Vasco e Bahia lutam para não fazer companhia a Goiás, América Mineiro e Coritiba na Série B do ano que vem. Apesar da derrota para o Grêmio, a rodada do fim de semana para os vascaínos pode até ser considerada boa. Afinal, o Bahia perdeu para o América Mineiro e manteve o time carioca fora do Z4. Ramon Dias citou o nervosismo do time como grande adversário, mas conta com o apoio do torcedor para fazer o resultado necessário em casa na quarta-feira contra o Bragantino. Seguimos compitiendo y seguimos teniendo chances. Los 3 equipos están para retroceder, juegan de local. Así que el que tenga más coraje, el que tenga más determinación y el que gane o que empate, por ahí va a zafar. Hay 3, de los 3 tiene que retroceder uno. Dependemos de nosotros. Eso es muy bueno para nosotros. En todo el grupo, la entrega que tiene. Eso no se ve muy cotidianamente, muy seguido, y nosotros estamos luchando, estamos peleando todo hasta la última fecha. Así que ahora lo que le dije, que me sentí orgulloso del grupo, que tenemos que mantener la tranquilidad. Entre os ameaçados, o Bahia é o único que precisa fazer o seu resultado e torcer contra os rivais. Caso o tricolor baiano seja batido pelo Atlético Mineiro em casa, os outros 2 estão livres, independentemente dos placares de seus jogos. O Santos se despede da competição contra o Fortaleza em casa. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. Aí, brigadão, Daniela Esperon. Você ficou ligadinho de tudo então, é isso mesmo. Bahia, Vasco e Santos vão brigar por essa rodada. Os 2 times muito colados, muito ali perto um do outro. O Bahia com 41, o Vasco 42 e o Santos 43. Bahia vencendo e o Vasco vencendo, infelizmente, a gente teria primeiro rebaixamento do Santos. Podemos ter mais um rebaixamento do Vasco e também consecutivamente podemos ter o rebaixamento do Bahia. Então assim, essa última rodada do Brasileirão, para quem tá ali na parte de baixo da tabela, vai ser emocionante também, vai ser um jogo ali até os 90 bem disputado e bem acompanhado. Olha só para você, a 38ª rodada, tá? O Goiás vai enfrentar o América amanhã mesmo, do dia 6 às 19 horas, no estádio Ailé Pinheiro. A gente tem amanhã às 21 horas e 30 minutos no Maracanã, Fluminense e Grêmio. Jogão pra gente. São Januário, também amanhã às 21 horas e 30 minutos, Vasco e Red Bull Bragantino. Jogo para ficar de olho no Vasco. Um jogo onde o Vasco pode conseguir o resultado e vai com tudo pra cima, pelo jeito, o Vascão, hein? No Morumbi, aí como a gente informou, às 21 horas e 30 minutos, São Paulo e Flamengo vão estar ali disputando. Então ali, nesse jogo tem que estar, assim, nesse jogo a taça do Brasileirão vai estar lá, pro caso o Flamengo consiga superar o Palmeiras em alguma parte de gols. Na Vila Belmiro, também às 21 horas e 30 minutos, Santos e Fortaleza, jogo importantíssimo para o Santos. Então assim, vários jogos amanhã vão ser no mesmo horário, tá? Então Cruzeiro e Palmeiras se enfrentando também às 21 horas e 30 minutos no Mineirão. No Beira-Rio, Internacional e Botafogo, do mesmo horário, às 21 horas e 30 minutos lá, então, pra gente ficar ligadinho. Um joguinho mais de meio de tabela pra cumprir mesmo rodada. No Couto Pereira, Coritiba e Corinthians,
9h30 também, jogo ali para cumprir mais a tabela, não é um jogo onde vai mudar muito as posições. Na Itaipava Arena Fonte Nova, às 21h30, Bahia e Atlético Mineiro, jogo importante para o Bahia, tanto para o Galo, sim, jogo que vai mudar bastante ali, pode mudar bastante a posição do campeonato. E daí um último jogo amanhã também às 21h30, na Arena Pantanal, Cuiabá recebe o Atlético Paranaense, também joguinho bem do meio da tabela ali. O Atlético Paranaense pode até nem sonha mais na Libertadores, vai mesmo para Sul-Americano, Cuiabá a mesma coisa. Então assim, jogo de meio da tabela tem, mas também tem jogos importantes para você. A maioria dos jogos tudo no mesmo horário, só um jogo mais cedo, mas o resto dos jogos tudo no mesmo horário para você ficar ligadinho com a gente no Brasileirão. Fique atento porque o seu time pode mudar muita coisa, pode acontecer muita coisa ainda nessa 39ª rodada do nosso Campeonato Brasileiro. Vamos lá, hein? Vamos continuar a nossa programação, vamos falar do mercado da bola. O mercado da bola vem começando a abrir suas portas, já vem começando a mudar. Olha só no Corinthians que tem interesse na volta do seu zagueiro Robert Renan. Olha só, o zagueiro que não vem sendo utilizado no clube russo, tem sondagens de clubes ingleses, mas o cenário político pode fazê-lo voltá-lo ao Brasil. Entenda isso aqui, olha só. Na nova diretoria do Corinthians, que assume oficialmente em janeiro, manifestou interesse na contratação por empréstimo do zagueiro Robert Renan, de 20 anos, que pertence ao Zenit da Rússia. Possibilidade de volta ao Corinthians em 2024 existe, mas ainda não é considerada concreta pelas pessoas próximas ao jogador ouvidas pela reportagem. Nome praticamente garantido no pré-olímpico, será jogado na Venezuela pela seleção brasileira em janeiro. Ele não tem jogado no clube russo e por isso tem recebido sondagens de clubes europeus. A possibilidade da permanência no Zenit na próxima temporada é cada vez menor. Por que o cenário político afeta essa transição? Olha só, o cenário geopolítico que pode fazer retornar ao Brasil é isso porque os principais interessados em Robert Renan são equipes que jogam a Premier League, a liga inglesa. No entanto, clubes da Inglaterra não têm feito negociações com times russos por causa da rejeição causada pela guerra com a Ucrânia. Então, ciente da falta de espaço de Robert Renan no Zenit, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, iniciou as sondagens pelo jogador. A possibilidade de contratação foi noticiada pela Rádio Bandeirantes na última terça-feira. Então, com isso, o que ajudaria o Robert Renan a ir para um clube inglês? Seria feito essa ponte. Claro, aí os valores seriam repassados ao Corinthians, que ele estaria de empréstimo ao Corinthians, e depois o Corinthians passaria o valor pro Zenit. Então seria uma ponte um time brasileiro fazer isso para esse dinheiro chegar na Rússia para ter a contratação do jogador. É uma coisa que um esporte que mexe muito com a geopolítica. Essa coisa da Rússia mexeu muito. Então assim, países que não trabalham mais com a Rússia vão ter que às vezes acabar não contratando jogadores que jogam por lá, ou terá que ser feito pontes contra os clubes que fazem negociações com esses países para assim ter contratação. Para alguns brasileiros, Robert Renan chega com tudo, já que pela barca de venda do Corinthians, talvez o zagueiro Gil não fique mais. Então assim, chegada do Robert Renan teve grandes jogos pelo Corinthians, foi um menino que saiu da base, foi vendido por um dinheiro muito baixo até pro Zenit, mas aí pode voltar ao time do povo, vestir a camisa do clube onde ele foi criado, nasceu ali pelo Corinthians, e voltar a fazer grandes jogos que vinha fazendo na zaga corintiana. Olha só, continuando também no mercado da bola, vamos continuar aqui com o Corinthians. Augusto de Melo diz que o Gabigol tem cara do Corinthians e quer permanência de Cássio. O presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, citou nessa segunda-feira alguns nomes que têm a cara do alvinegro. Gabigol, Soteldo, Marcos Leonardo. Dentro do elenco atual, diz que Cássio é um ídolo que conta com o goleiro para 2024. Olha só o que disse o atual presidente do Corinthians. Tem vários jogadores que têm a cara do Corinthians. Gosto de vários que vestiriam muito bem essa camisa. O próprio Gabigol tem a cara do Corinthians. É um jogador guerreiro, sabe fazer gol. Estou só citando um exemplo, porque tem contrato e o salário dele é muito alto. Mas é um jogador que gosta. O Soteldo é um jogador muito bom. O Marcos Leonardo, enfim. Tem muitos que a gente gosta. Listou Augusto Melo em entrevista para a Rádio Bandeirantes. O atual contrato de Gabriel Barbosa com o Flamengo vai até dezembro de 2024. Mas já há uma renovação encaminhada por mais 4 anos. Então, ainda bem sobre o Cássio. No último sábado, o Cássio não descartou a possibilidade de deixar o Corinthians na virada do ano. O capitão foi questionado diretamente sobre o assunto e disse que não dá para cravar nada. Sobre a permanência para 2024, Augusto Melo quer a permanência do goleiro. Olha só o que disse o presidente sobre o assunto.
Foi uma surpresa quando vi essa entrevista, porque o Cássio tem contrato até 2024, é um ídolo, não tem nenhum comentário. Inclusive, se quiser carreira para frente no Corinthians após a aposentadoria, se depender de mim, pode ter. Vai deixar muita saudade quando parar. Me deixou surpreso, sim, mas pelo que sei, não tem nada, contamos com ele, sim, disse o presidente eleito do Corinthians. Então, Gabriel Barbosa, pelas especulações que tínhamos no mercado, que poderia vir por valor menor, que abaixaria o salário, com essa declaração de Augusto Melo, cai por terra. Então, pelo jeito, Gabriel Barbosa não vem para o Corinthians, deve continuar no Flamengo já tem, claro, uma extensão de uma renovação bem alta, 4 anos é um puta tempo para um jogador ficar ali num time, já vem fazendo história mesmo o Gabriel. Já é questão de Cássio com certeza deve ficar no Corinthians, é um jogador importante ainda, com a mesma vantagem, a idade avançada, a gente deve ter aqui tudo entre mais do Corinthians mesmo, com Cássio, entre outros mais jogadores. Olha só, vamos lá, pergunta do Alex. Obrigadão, Alex, por ter feito essa pergunta. Sobre o que a gente acha da volta do Robert Renan. Ele saiu porque quis, agora tem que ficar por lá mesmo. Então, Alex, essa volta do Robert Renan, por causa da barca que o Corinthians vai fazer no final do ano, o Corinthians tem em média já 16 nomes que chegou à banca ali para serem feitas contratações. Então a barca do Corinthians vai ser grande de deixas. Gil é um dos jogadores que não vem tendo tanta constância, não tem um zagueiro que possa ali encaixar no lugar dele. A volta de Robert Renan por um contrato de 6 meses seria muito boa, até especulado muito por grandes sites do Corinthians, como o Meu Timão, que é especulado que até o Mano Menezes já vem contando com esse jogador para ele jogar ao lado de Lucas Veríssimo. É uma chegada de um jogador bom? É. Teve essa vontade de sair, claro, é um menino novo, tem muito ainda de futebol para dar. Se tem vontade de vir para o Corinthians, realmente a gente pode estar vendo aí uma volta de um grande jogador, é um grande zagueiro. Olha só o Leandro, acha que o Santos realmente vai cair? Sabe dizer quais times vão subir? Olha só, Leandro, sei sim, tá? Vou trazer essa informação para você agora. E sobre o Santos, enquanto eu pego aqui os times, acho muito difícil, tá? O Santos ele vai com tudo para cima, o Santos não vai pegar um jogo difícil, tá? O Bahia pega o vice-colocado do Brasileirão. Então, assim, é mais difícil pro Bahia do que pro próprio Santos. O próprio Santos é muito difícil cair. Foi um time que teve esse susto, realmente. Esse susto talvez ajude até o Santos a se reformular para o ano que vem, trazer uma nova cara pro time ano que vem. Mas, assim, é muito difícil pro Bahia. O Bahia pegar um Atlético Mineiro forte, um Atlético Mineiro renovado. Os jogadores estão com outro gás. E também, se o CBF não declarou o Palmeiras campeão, o Galo vai com tudo pro Bahia para tentar ser campeão. Então, até aí tudo bem. A gente acha que o Santos não caia mesmo, por mais que seja 2 pontos, mas é capaz de continuar mesmo no Campeonato Brasileiro. Olha só, Leandro, os times que estão aí para subir serão o Vitória, o Juventude, o Criciúma e o Atlético Goianiense. São os 4 clubes que vêm da Série B novamente. O Vitória que há tempo não vinha aí para a Série A, o Juventude que no ano passado estava, o Criciúma também fazia tempo que não subia. O Atlético Paranaense o Atlético Goianiense já estava uns 2 aninhos aí na Série B. Então, assim, são times que têm história, tá? O Vitória, o Criciúma e o Atlético Goianiense têm história no Brasileirão Serial. O Vitória já deu muito trabalho para alguns times e volta agora. Claro que a gente tem que entender também que o Vitória vai vir forte, tá? Os times não podem dar bobeira, porque o Vitória tá aí com um patrocinador forte que pode investir bastante dinheiro. Olha só, uma pergunta do Roberto. Obrigado, Roberto, por estar conversando aqui com a gente. Vi essa semana sobre o Abel na seleção. O que acha disso? Acho que a seleção brasileira tem que ter brasileiro. Olha só, Roberto, então, em questão do Abel Ferreira, a informação que eu tenho, assim, não queria trazer porque é uma informação que pode a qualquer momento mudar. Mas, assim, a informação que eu tenho é que nem no Palmeiras ele fique, tá, pro ano que vem, que vai para um time Qatar, que tá quase tudo certo lá com ele no Qatar, que depois do final do ano ele vai pro Qatar. Mas Abel Ferreira na seleção seria um grande treinador. Os treinadores brasileiros não vêm se renovando. A gente olha assim muito, o Fernando Diniz tentou ali o modelo dele de posse de bola na seleção, não deu certo. Muitos especulam sobre Carlo Ancelotti, que vai vir, né? O presidente da seleção disse, cravou que vem Carlo Ancelotti. Eu não acho que seria uma boa vinda. Eu sou mais Abel Ferreira. Se Abel Ferreira fosse para a seleção, eu ficaria muito mais contente e teria também o sonho de ver, quem sabe, o Hexa mais rápido do que com outro treinador. Abel Ferreira é um grande treinador, mas também, ter um treinador brasileiro é bom, claro. A gente mantém essa cara de treinadores brasileiros, que com grandes treinadores brasileiros a gente teve o Penta. Mas nada pode impedir, eu torço também que um treinador europeu com bom nome possa sim treinar a seleção brasileira. Olha só, então,
Obrigadão a todos aí que vão fazendo perguntas. Pode mandar pergunta pra gente no nosso número 997271839. Caso depois você tenha uma dúvida quando o Além das Quatro Linhas for pro YouTube, pode deixar lá, a gente pega essas suas perguntas e a gente responde no próximo programa. Olha só, vamos lá em Copa América. Isso mesmo, você que está ligadinho, ano que vem tem Copa América. O Brasil que não abre o olho para a gente ganhar essa Copa América, já perdeu a Copa América no Brasil. Para a Argentina tem que ganhar uma Copa América para dar um gás nesses jogadores. Então as sedes estão localizadas, já temos aí as sedes dos times. Então o torneio será realizado em 3 cidades, com jogos em 14 estádios diferentes. A seleção joga no dia 21 de junho, em Inglewood. Vamos lá, então. Para você, então, ó, o Brasil já conheceu a sua data e local, como a gente informou, dia 21 de junho, no SoFi Stadium em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia. Então, assim, os 14 estádios da Copa América são exatamente o Allegiant Stadium em Las Vegas, Nevada, AT&T Stadium do Arlington, no Texas, Bank of America Stadium em Charlotte, no norte da Carolina, Children's Mercy Park em Kansas City, no estado de Kansas, Explorer Stadium em Orlando, na Flórida, o Gerard Field e Ed Herons Stadium no Kansas City, em Missouri, Hard Rock Stadium em Miami, do Miami Gardens, na Flórida, Live Stadium do Santa Clara, na Califórnia, Mercedes-Benz Stadium da Atlanta, da Geórgia, MetLife Stadium East de Rutherford, em New Jersey, NRG Stadium em Houston, no Texas, Q2 Stadium Austin, no Texas, SoFi Stadium em Inglewood, na Califórnia, e a State Farm Stadium em Glendale, no Arizona. Então, assim, legal pode se informar para vocês que esses 14 estádios, né, que são todos nos Estados Unidos, são os que receberão os jogos da Copa do Mundo de 2026. A Copa América, então, que vai ser sediada nos Estados Unidos. Então, para você ficar atento, esses jogos aí vêm aí, esses estádios serão estádios de Copa, são estádios bonitos, tá? Eu falo até muito mais que eu já vi, não de perto, mas já tive noção como é que é. O Mercedes-Benz Stadium do Atlanta é muito bonito. O State Farm Stadium também é lindo demais. Então, assim, são estádios que vêm para ser de Copa do Mundo. E é bom, né, que já testa, já vê como é que vai ser a organização para a Copa. É muito bom para os Estados Unidos, né? Falta só aí 2 aninhos, né? Vamos supor 2 anos, para você ficar ligadinho da Copa do Mundo. Então, aí já é bom que testa, os Estados Unidos já consegue se organizar, vem em questão como é que vai ser feito para entrar turistas no país, porque eles são muito burocráticos com isso. E agora, aí com Copa América, chegando aí esses torneios, Copa do Mundo, eles vão ter que mudar, vão ter que ser mais maleáveis, então pode acontecer muita coisa. Então aí para você, essa Conmebol já liberou pra gente o estádio, o Brasil joga, então dia 21 de junho, tá? A gente vai ficar ligadinho aí, torcer pro Brasil com força total, para ver se consegue trazer mais um título pra gente. Faz tempo que a gente não vê um título brasileiro, hein? É ruim ficar com o Brasil sem receber títulos. O Brasil merece um título, até mais por causa de Rodrigo, Vini Júnior, terem esse gás, né? A gente fala muito disso, mas o Brasil ficou sem título. Ocorre, é uma coisa normal. Mas a gente gosta mesmo quando o Brasil ganha um título para dar um gás para essa nova geração, uma geração que vem chegando agora, se renovando. Então, assim, a gente tem que ficar de olho mesmo, para a gente não acabar perdendo aí essa molecada aí, caso eles desanimem, não deem certo para eles aí no futebol, acharem que não são grandes jogadores, são ótimos jogadores. Olha só, hein? Andrezinho, obrigado, André. Vamos lá. Gustavo, parece que a seleção ganhar uma Copa do Mundo ou uma Copa América precisa não só apenas jogar jogadores fora do Brasil, como já tem feito há anos. Com o Tite tem que pegar os caras aqui do Brasil. Não, real, André. Concordo totalmente contigo. Tem muitos jogadores da Europa. Às vezes a gente tem ali um jogador que é só convocado, mesmo que é daqui de dentro do Brasil, mas que muitos teriam muita chance. Caleb do Fortaleza é um grande meio-campo. A gente tem aí o John Kennedy do Fluminense, um grande atacante, Andy, que veio aí nessa agora chamada, Rafael Veiga, o André do Fluminense. Então, assim, trazer jogadores daqui dentro do Brasil, ótimo, grande posição. É até legal de você ter falado, André, que a gente está em falta também de lateral esquerdo. Os laterais esquerdos do Brasil vêm muito fracos, vêm errando muito na posição defensiva. A gente poderia muito bem levar o Marcelo, que tem uma história, já está quase de aposentar, tá, mas poderia ser levado. Tem uma grande história, um dos maiores laterais esquerdos que tivemos aí no Brasil também. Então, assim, ele também tem que olhar muito o treinador para ver o que ele faz com aquela lateral direita, porque de lateral direito a gente está sofrendo tanto. A gente precisa de jogadores que sejam laterais direitos, laterais esquerdos e meio campos e atacantes tem um monte. Na lateral direita a gente sente falta no Brasil mesmo. Olha só, hein?
Tereza Klein vem falar pra gente agora um pouquinho sobre o futebol feminino. Fala um pouco aí, Tereza Klein, como foi o futebol feminino nesse último final de semana. A seleção brasileira de futebol feminino perdeu por 2-0 para o Japão em mais um jogo amistoso entre os dois países neste domingo. As meninas do Brasil tiveram uma atuação abaixo da média. No início da partida, até criaram algumas oportunidades e tiveram volume de jogo. No entanto, em seguida, por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, ainda as japonesas assumiram o controle. Elas tiveram mais posse de bola e souberam explorar as fragilidades defensivas do Brasil. Os 2 gols foram feitos em apenas 4 minutos. Nesta segunda etapa, o Japão só administrou a vantagem, impedindo que a seleção brasileira conseguisse esboçar uma reação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tereza Klein. Aí, brigadão, Tereza Klein. Foi até legal, tá? Isso aí da seleção brasileira, infelizmente teve a derrota, mas legal foi ver do Arthur Elias na beira do campo. Teve já nos momentos teve uma parada técnica para jogadoras, e com isso a gente viu o Arthur Elias totalmente nervoso com esse erro do esquema defensivo. Arthur Elias, que é um dos grandes treinadores de futebol feminino. Teve época que foi cotado, tá? Depois da saída do Cuca, foi cotado para subir para o time masculino, mas não deu por causa de conta de outras coisas, não deu para o Arthur Elias vir para o futebol masculino. Mas continuou feminino e fez grande atuação, tá? Levou o Corinthians por uma tríplice coroa, depois só sem o Arthur Elias o Corinthians conseguiu a quádrice coroa. Então assim, o Arthur Elias tem um grande histórico no futebol feminino, a gente tem que bater palmas porque é um grande treinador. E se ele ficou bravo é porque as meninas não seguiram muito o que ele pediu, mas também, tá dando sua cara na seleção, as meninas vão se acostumando. Claro, enquanto isso leva jogadores que têm conhecimento. Os jogadores do Corinthians, você vê que o Corinthians lotou muito a seleção brasileira por causa disso. São jogadoras que ele tem conhecimento e sabem como ele trabalha e pode ajudar ele muito na seleção brasileira. Olha só, hein? Vamos falar aqui também na parte do surf. Vamos sair um pouco do futebol, vamos pro surf. Porque olha só, salva-vidas que resgatou o Chumbinho diz que Cordinha ajudou, que ele estava já grudado na prancha. Olha só então, o brasileiro João Chianca, o Chumbinho, sofreu uma grave queda enquanto surfava em Pipeline, no Havaí, no último domingo. E foi também o brasileiro Guilherme Tâmega, ex-campeão mundial de bodybuilder e que há anos atua como salva-vidas no local, responsável por prestar os primeiros socorros ao atleta. Em entrevista ao Jornal da Globo, na segunda-feira, Guilherme Tâmega conta que Chumbinho ficou de 2 minutos e 30 segundos a 3 minutos submerso. O surfista brasileiro estava desacordado, porém o strap, mais conhecido como cordinha, que prende o tornozelo do atleta à prancha, não arrebentou, facilitando a missão do resgate em localizado. Olha só o que disse o salva-vidas. A sorte foi que o strap aguentou e o segurou. Ele estava grudado na prancha. O pior dos casos é quando o strap arrebenta. A prancha é um sinal de que ele estava ali embaixo. É muito desesperador, ainda mais quando é uma pessoa querida como ele. Guilherme Tâmega conta que João Chumbinho não apresentava cortes profundos no rosto, apenas um pequeno sangramento na parte de trás da cabeça, provavelmente causado pelo impacto em um coral. Não foi necessário reanimar o atleta. Olha só o que disse o nosso Guilherme. Ele tinha pulsação, respiração. O procedimento nesse caso é colocar o corpo de lado e deixar a espuma e a água salgada saírem do corpo. A gente ficou esperando cerca de 5 a 10 minutos enquanto a água e a espuma saíam do corpo dele. Ele ficou 24 horas em observação. O problema é que quando a água salgada entra no organismo, a pessoa pode ter um segundo afogamento, entre aspas. Ele pode estar dormindo naquela noite e se afogar até morrer. Ele ficou em observação no hospital por causa disso, limpando aquela água, mas ele está bem. Então assim aí, ó, Lucas Chumbinho, que estava em busca do título mundial no surf, treinando aí no Havaí. Então, pra gente ficar ligadinho, então o Chumbinho então melhores para grande surfista brasileiro, que leve o nome brasileiro para Paris ano que vem, que leve o Brasil muitas vezes. E então, chegamos a mais um fim de Além das Quatro Linhas. Na próxima semana eu volto. Se você tiver dúvidas, pode mandar pra gente que a gente segura elas aqui e responde para você na próxima semana. Obrigadão a todos, tenham uma ótima semana e um ótimo final de semana. Fiquem ligadinhos. O esporte vai estar muito movimentado essas últimas semanas. Tenham todos uma ótima semana e até na próxima terça. Tchau e um abraço.